Legal. Beleza. Bem, então, boas-vindas para quem está assistindo a gravação, para quem estiver aqui também, muito bem-vindos. Estamos começando mais um TNT, um Tech Talks, hoje com a presença ilustre do Dr. José Augusto. É meu cliente e passou a ser meu amigo. Eu sempre costumo falar isso, que a gente prima muito por isso dentro da Forbit, né? Não somente conquistar novos clientes, iniciar novos clientes. Eu não gosto da palavra de fechar cliente. Não, eu fechei a nova conta. Não, eu não fecho nada. Eu costumo iniciar uma parceria. E aí, isso também o Júnior que está aqui compactua com certeza dessa expressão que a gente usa, né? Iniciamos uma nova parceria. E eu tive o prazer de ter o José Augusto falando de 12 anos. Muito tempo, né? E eu fiz questão de trazer para esse Tech Talks ele, porque foi um dos meus clientes que utilizaram a plataforma da Microsoft, né? Na época era Office 365, e confiou na gente, porque também naquela época era uma coisa de vanguarda, e acabou colhendo os frutos ao longo desses anos. Mas essa história ele vai contar com mais detalhes, lembrando que o Ponto de Evolução ele é uma plataforma digital onde todos são convidados a assistir ao vivo. Ao vivo todo mundo pode assistir. Quem quiser assistir as gravações, tem a plataforma, né? A gente vai estar colocando no ar o público externo a partir de junho, com outras áreas também, mentorias e tudo mais, e que fica disponível por uma semana, essa nossa conversa, lá no YouTube, né? Também porque eu faço questão de deixar lá para o pessoal assistir, e depois eu retiro do YouTube e coloco somente na plataforma. Então, com vocês, a gente criou um roteirinho aqui para poder não se perder. Tá? Inicialmente, vamos começar com uma apresentação pessoal. Então, seja bem-vindo. Meu amigo, então, eu sou o José Augusto Freire Figueiredo, sou advogado já esse ano, completo 30 anos de advogado, sou procurador de Estado há 13 anos e ao longo da minha trajetória eu sempre primei muito pela tecnologia. A tecnologia sempre foi algo que me fascina. Meus primeiros passos na tecnologia, eu ainda era estudante ainda do ensino médio, e via que na empresa do meu pai, na Novo Lar, as pessoas ainda faziam seus relatórios tudo na máquina de escrever manual. E eu já percebia que em alguns locais existia uma máquina que fazia esse trabalho de forma mais rápida, que era o computador. E eu, acho que com 16 para 17 anos, me meti num curso para aprender a programar, que era no Visual Basic, que era na época uma linguagem que ainda era do DOS, e isso já começou a me fascinar quando meu pai resolveu acreditar nessa tecnologia, comprou na época um CP500, que era uma máquina gigantesca, com uma tela verde, e uns disquetes assim, grandes, moles, que era de 5 em 4, que enfiava na lateral para poder rodar o programa. E eu comecei a dar uns primeiros passos aí programando algumas coisas simples. Acabou que nessa programação eu conheci algumas pessoas que eu acabei conseguindo levar para o escritório do meu pai para a gente poder elaborar um programa maior. E assim, esse foi o início da minha história com a tecnologia. Quando eu me lembro fazendo meu TCC para me formar, isso em 80, eu entrei na faculdade em 88, me formei em 92. Meu pai me deu um computador, um portátil, um notebook, isso porque tinha comprado de uma pessoa que veio dos Estados Unidos, porque aqui não tinha. Essa é a sua, né, Zé? Era um notebook grandão e tal, também com a tela que ele era super moderno, a tela dele era preta e branca, ela não era verde, ela era de fósforo branco. E eu lembro de levar o meu computador para uma moça que fazia a revisão
ortográfica, regras de ABNT e tudo, e ela já tinha um programa que eu achei fabuloso no computador dela, que chamava Windows. E nesse programa tinha os botões onde ela editava o texto de uma maneira muito rápida, enquanto que eu usava um outro, alguma coisa em negrito, eu tinha que colocar um acento circunflexo, a palavra acento circunflexo, para ele poder negritar na tela. E o dela não, o dela era fabuloso aquilo. Foi aí que eu descobri o que era o Windows e o que era o Word, na época, que era o editor de texto, e a minha paixão daí continuou. Fora o mouse, Até né, que... Zé? Fora o mouse, Hã? que era Fora o fora o mouse, mouse. exatamente. Não, é fantástico. Foi assim quase como abrir a caixa de Pandora para eu poder descobrir o quanto a tecnologia poderia me ajudar. Quando eu me formei, a impressora que eu consegui comprar, e era o que existia na época, tinha um formulário contínuo que ela imprimia cada linha de uma vez, então era um negócio para sair uma petição, demorava um tempão, mas era muito mais rápido do que preparar essa mesma petição na máquina de escrever. E isso era fascinante para mim. E a partir daí eu fui me desenvolvendo na área da tecnologia, no sentido de gostar, de ser o curioso, de querer implementar. Quando foram lançando novos programas, por exemplo, de controle de processo, eu comecei a me fascinar quando a gente tinha que ler diários de justiça, diário oficial, um a um, a gente assinava e chegava aquela pilha de diários, como um jornal, para ter que ler as publicações, e quando existiam programas que faziam isso de forma automática, era algo fantástico, ganhava muito tempo, né? Zé, deixa eu te As... perguntar uma coisinha, antes da gente evoluir. É porque tem muita gente que tem pequenas e médias empresas e acham que eu tenho que contratar uma pessoa para fazer isso, para cuidar disso dentro da minha empresa, né? Mas assim, não tem recurso e acaba tentando deixando de fazer algo sem tentar. E assim, tu hoje tu consegues entender essa parte da tecnologia como um investimento, a gente estava conversando isso antes de Uhum. entrar aqui ao vivo, e é justamente o contrário, né? Ou seja, quando a gente realizou o plano de evolução, foi justamente para dar munição para o pequeno e médio empresário, dele entender o que é uma infraestrutura de TI, como é que ele pode colher os frutos para iniciar, como tu iniciaste, desenvolvendo lá o programa da Novolar, né? Obviamente, gera esse fascínio de você poder fazer muitas coisas, mas principalmente quando você terceirizar os serviços de TI dentro da tua empresa, você saber cobrar, né? E Porque tem um senão tu detalhe, pode tem um ser enganado, detalhe. né, Zé? Sabe o que eu vejo, Arnaldo? Assim, por exemplo, cada vez que você vai mergulhando no mundo da tecnologia, que você vai evoluindo dentro desse mundo da tecnologia, você tem que utilizar a tecnologia para auxiliar o teu trabalho. Se eu tivesse hoje que perder tempo tendo que me preocupar em como resolver a interligação dos computadores do meu escritório, a configuração desses computadores, eu não teria, vamos dizer assim, a tecnologia acabaria sendo um fardo, ao invés de ser uma solução. Então, hoje, o bom de nós termos essa parceria é que eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. Então, quando eu digo assim, quando eu vejo, vou pesquisar na internet um programa novo, como foi aquele programa que nós estávamos conversando sobre automação, né, que a Microsoft o Automate, Power Automate, eu vou assistir como é que ele funciona. Eu quero que o técnico me ajude a entender como ele funciona, mas eu não vou estudar o programa. Eu vou comprar a licença e vou chamar
vocês para me ajudarem a coordenar isso, chamar um desenvolvedor para dizer o que eu quero, como eu quero, que aí eu já conheço o que é que o programa faz, mas eu não vou perder tempo eu fazendo. Eu vou pedir para alguém que saiba fazer. Então, da mesma forma, a questão da tecnologia no uso profissional é tão importante a gente ter alguém que possa resolver os problemas, porque assim, todos os dias a gente tem um problema. Então, ou é uma conexão que não está funcionando, ou é a internet que cai, ou é um computador que não está mandando para a impressora o arquivo, ou a impressora que está desconfigurada. São detalhes que a gente sabe que acontece todos os dias. A gente precisa ter uma equipe que faça com que isso se resolva sem que você perceba, sem que isso se torne um problema. Então, nesse aspecto, para mim é muito importante contar com uma equipe de TI. No caso, se eu fosse ter no meu escritório uma equipe inteira, seria impraticável o valor, mas eu ter uma empresa que tem essa equipe e que conhece do produto que trabalha, né, no caso da Microsoft, para a gente é fantástico, cara. Não tenho nem o que falar, muito pelo contrário, só tenho a elogiar a tranquilidade que eu vivo em relação à questão da informática no meu escritório. Mas pô, eu que agradeço, né? Mas assim, o que eu queria destacar é justamente a importância de tu conheceres o mínimo, né, Zé, de tecnologia para poder até não ser enganado, né? Até para tu É, escolheres os parceiros, tu saber, não, calma aí, o cara tá. Porque, não vamos entrar em detalhes aqui, já tivemos esse tipo de problema, né, Zé? No desenvolvimento do site de vocês, que a pessoa não conseguiu entregar o produto que tu querias. Ela queria entregar o produto que ela achava legal. é, E tu chegaste e disseste, não, não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui, né? Ou seja, se não tivesses a mínima noção do que tu queres e do que a tecnologia pode te entregar, a pessoa ia fazer do jeito dela e você ia acabar engolindo uma coisa que não e era assim, e outra realmente. coisa, você conhecendo um pouco da tecnologia, né, você consegue descobrir soluções para as suas dores. Então, em qualquer empresa, qualquer uma que seja, de qualquer ramo, ela vai precisar da tecnologia de alguma forma. E quando ela se abre para esse mundo da tecnologia, pelo menos para conhecer as ferramentas que existem, ela consegue daí subir uma escada de evolução. Acho que até por isso que o nome da tua empresa é esse ponto de evolução, esse teu produto novo, porque você consegue ir subindo uma escada e dizer, caramba, mas será que eu não consigo fazer isso melhor? Será que não tem uma ferramenta que me permita fazer isso? Sim, E você acaba não engolindo qualquer coisa, né? sim. Você acaba não engolindo. Você tem uma ideia, lá na Novo Lar, nós tínhamos um programa que foi construído, né, especificamente para Novo Lar, de controle das locações e tudo mais. Esse programa, ele foi ficando para trás, ele foi se deteriorando, vamos dizer assim, ele foi ficando defasado ao longo do tempo, diante de novas tecnologias que estavam surgindo. No momento em que eu comecei a pesquisar novas ferramentas que poderiam fazer melhor o que esse programa fazia, eu contratei esse programa. E meu pai, na época, disse assim: eu gosto desse nosso programa. Se a gente pedir para o desenvolvedor fazer as evoluções necessárias, a gente pode ficar com o nosso programa antigo evoluído. Aí eu disse: tá bom. Então, bora fazer uma relação de ferramentas que o novo programa tem e a gente apresenta para o desenvolvedor para transformar o programa antigo com essas ferramentas. E aí eu mostrei para ele tudo que o outro fazia, o programa novo fazia e que eu precisava que isso aí entrasse no programa antigo. Ele chegou e disse assim: meu amigo, e falou para o meu pai: o senhor tem hoje um Fusca 72,
que está muito bem conservado. E o que que o senhor quer? O senhor quer colocar um motor de Ferrari dentro desse Fusca. O Fusca vai correr a mesma velocidade da Ferrari? Não vai conseguir correr. Além disso, daqui a um pouquinho, quando o senhor tentar acelerar, as rodas vão sair, a lataria vai começar a dar problema. Então, é preferível o senhor largar o Fusca de lado e acreditar na Ferrari. Ah, mas o meu Fusca tinha o câmbio, que tinha um caranguejo desenhado nesse câmbio, que era maravilhoso. Eu queria continuar com esse caranguejo. Em determinado momento, você tem que abrir mão do caranguejo para seguir com o câmbio automático. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a empresa, até que agora ela já está totalmente migrada para o programa novo. Então, a pessoa, quando conhece um pouco de tecnologia, consegue buscar essas evoluções nos seus negócios, né? No meu caso, eu tenho um escritório de advocacia em que eu estou, é até motivo de pânico para a minha equipe, porque eu estou ininterruptamente pesquisando coisas novas. Então, por mais que eles entendam que a gente tem hoje o programa de ponta, todos os dias eu pesquiso algum programa que possa nos ajudar a evoluir no nosso trabalho. E para isso a gente precisa conhecer alguma coisa de tecnologia. A gente não pode fechar o olho e dizer: ah, olha, eu não sei, eu não quero saber, isso é uma, sei lá, uma ferramenta que não vou deixar para outras pessoas fazerem isso. E não dá para ser assim. Você que é o dono do seu negócio, você tem que conhecer um pouco, ser curioso um pouco sobre tecnologia, no mínimo ser curioso, para que você saiba o que você precisa, né? Saiba como escolher seus parceiros, saiba como você vai, qual é a ferramenta que vai resolver ou ajudar a resolver um pouco do teu problema. Maravilha. Bem, tu já veio deixar o Orbit melhor que eu. Agora está na hora de a gente conhecer um pouquinho da tua história. Como é que surgiu essa ideia de tu empreenderes e, tudo bem, te formaste como, né, como bacharel, fizeste OAB, tornaste advogado, mas assim, por que tu resolveste montar um escritório de advocacia? Olha só, quando eu comecei, né, quando eu já estava na escola, é, eu tinha uma ideia de ser arquiteto. Na minha cabeça, eu queria ser arquiteto, era a minha vocação. Isso ainda não saiu totalmente da minha cabeça. Mas meu pai chegou para mim e disse assim: meu filho, olha todas as oportunidades que tu podes ter na advocacia, porque a minha empresa também pode te ajudar com clientes e tudo mais. Eu entrei na advocacia por isso, mas eu ainda estava na escola e os professores me diziam: tu tens muita facilidade para escrever. Esse aí uma característica tua, é um dom que pode te ajudar na advocacia. Tu não precisa de escrever na arquitetura, mas na advocacia sim. E quando eu me formei, fiz o curso de Direito, pela UFPA, eu sempre pensei o seguinte: eu vou querer ser sempre o melhor que eu puder ser. Então, se eu vou ser advogado, eu vou ser o melhor. Se dentro da minha área, no meu caso, direito imobiliário, eu vou ser o melhor, eu posso ser tão bom quanto outras pessoas muito boas, mas eu vou ser sempre, eu vou querer fazer sempre o meu trabalho com absoluta excelência. Quando eu fui para resolvi fazer o concurso para a procuradoria, eu passei em primeiro lugar no concurso. É, e é um concurso difícil e tudo mais. E dentro da procuradoria, todos os setores que eu estive, eu sempre me destaquei porque eu sempre quis fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Então, dentro da advocacia, o meu escritório foi se expandindo para várias áreas. Então, eu gosto de estudar. Então, eu comecei a evoluir dentro do direito civil, começamos a evoluir, direito bancário, começamos a evoluir, demandas de massa. Eu estou utilizando a tecnologia justamente para abrir esse leque de opções para empresas que têm muitas ações
e precisa, às vezes, de um escritório, às vezes, muito grande, ou muitos advogados dentro da sua empresa, a gente tem uma equipe muito legal, muito coesa, e que tem tecnologia dentro do escritório que me permite. Eu fiz, como tu diz, eu fiz uma parceria com um cliente que nos trouxe, de uma só vez, 2.800 ações. E essas 2.800 ações nós conseguimos fazer o cadastro dela, fazer as petições de habilitação e baixar os arquivos desses processos em uma única tarde. Isso demorou para a gente, no máximo, 4 horas de trabalho. Em outras 2.800. épocas, hã? 2.800. 2.800, precisamente 2.861 ações. Ele vai nos passar, agora nesse mês, mais 640 ações, porque eles viram que a gente rapidíssimo envia relatório, como é que está cada processo, o que foi feito em cada processo, e isso com a tecnologia, né? Então, eu posso dizer hoje que o meu escritório é um escritório de ponta, com o máximo que uma tecnologia pode oferecer para um escritório de advocacia, e assim os clientes poderão contar com essa tecnologia na prestação dos nossos serviços. Então a gente tem, vamos dizer que duas bandeiras, que é a excelência no trabalho jurídico. A gente procura, o foco do nosso escritório é sempre a solução de um problema. A gente não quer ter um processo para ter um processo. Uma das métricas da nossa equipe é: quantos processos você solucionou nesse mês? Quantos processos você solucionou nesse trimestre? Então, o objetivo é solucionar, é buscar uma solução, é buscar solução ou para conciliação, ou buscar, às vezes a solução está em processar, em entrar na justiça. Mas dentro da justiça, você ganha tempo para as partes acalmarem os seus ânimos, tempo para as partes planejarem as suas, vamos dizer assim, os seus mecanismos de conciliação, porque uma hora eu digo assim, não, eu não quero fazer acordo, eu quero receber um valor X, o outro diz, eu não quero fazer acordo, eu só quero pagar um valor Y. Quando o processo se instaura e você começa a ver que a perda de tempo dentro desse processo te causa mais prejuízo, aquele que queria receber 1 milhão começa a negociar um pouco menos, aquele que queria pagar só 100 mil aceita pagar um pouco mais, e a gente consegue daí trabalhar soluções. Então, eu digo que o nosso foco é solucionar problemas em praticamente todas as áreas, e usando da tecnologia para tornar essas soluções mais ágeis, tornar o processo mais rápido, mais amigável, e que a informação flua de uma maneira também mais precisa entre o advogado e o cliente. Aí vem a pergunta de $1.000.000, que é o objetivo aqui desse nosso bate-papo. Quando começou esse teu interesse pela plataforma da Microsoft, pelo Office 365 na época, né? Então, meu amigo, deixa eu lhe falar. Lá no início, lá atrás, quando eu descobri, como eu te falei, ainda não tinha nem terminado meu curso de Direito, descobri o Word, me fascinei pelo Word e procurei, na época, minhas máquinas, a minha máquina no escritório não tinha capacidade ainda para o Windows. E depois isso foi evoluindo e tal. Quando eu vi que já há muito tempo, e até bem antes da pandemia, eu vi que existiam tecnologias que não necessitavam, que permitiam que os advogados pudessem trabalhar de qualquer lugar. Então, os programas de controle de processo web permitem isso. Quando você pega seu notebook, você vai no aeroporto, você trabalha, na praia você trabalha, de qualquer lugar você trabalha. Então, a gente pensa muito em qualidade de vida. Isso começou eu sempre pensando na possibilidade de como eu poderia trabalhar de qualquer lugar.
E aí veio, primeiro, a questão de ter um servidor de arquivos. Esse servidor sempre tinha o bendito ou maldito fantasma do backup físico, não que o backup não exista, mas o físico, e eu queria me livrar desse problema. E aí, quando tu me apresentastes a possibilidade da gente migrar todo que é arquivo para uma plataforma aonde qualquer advogado do escritório pudesse estar em qualquer lugar e acessar todos os arquivos, isso foi a solução, vamos dizer assim, principal que eu precisava ouvir, né? A solução de poder ter um programa de controle de processos web, onde eu poderia controlar os processos de qualquer lugar. Eu teria o meu notebook com as minhas ferramentas. Em qualquer lugar eu pudesse acessar livremente os meus arquivos, para mim foi a solução. A gente ainda está vamos dizer assim, engatinhando um pouco no hábito de, por exemplo, que acho que um dos próximos passos é o advogado estar, mesmo que ele não tenha computador nenhum, ele viaje, ele pare no computador do hotel, ele pare no computador no cowork da vida, sente, entre na plataforma com seu login e senha e baixe os arquivos e trabalhe e haja como se ele tivesse o notebook dele. A gente ainda não precisa disso, porque todo mundo lá no escritório, a gente mudou os computadores todos para notebook, então hoje é muito mais fácil. Os advogados, por exemplo, vão ficar em home office. Hoje eu tenho uma equipe, por exemplo, e ele trabalha como se ele estivesse lá do nosso lado. A gente fala Vida, com gente. ele. E a gente fala com ele pelo Teams a qualquer hora. Enfim, não faz diferença para a gente estar Sim, sim. trabalhando em São Paulo. A gente tem uma outra advogada que também não trabalha trabalhista. Então, a gente está nesse ponto de evolução de ir para um outro degrau, quando não precisará o advogado levar o notebook ou ter o notebook para poder trabalhar pelo escritório. Esse ponto que tu colocaste, Dante, que é uma coisa que a gente tem batido bastante. Quando teve, né, a pandemia, aí as pessoas migraram do home office, né? E, na realidade, o home office ele era uma necessidade pontual. Só que aí as pessoas começaram a descobrir o trabalho remoto. E aí surgiram vários tipos, né, denominações. O trabalho remoto full, né, o trabalho remoto híbrido. Não. E hoje eu costumo dizer que o trabalho remoto ele é uma estratégia, né? Então, por exemplo, às vezes você tem que, como tu falaste, né, tu está numa praia, né, mas surge uma emergência que depende da tua aprovação. E tem que ter alguma ferramenta, mesmo que seja mobile, que tu consigas, pelo menos, revisar aquela peça, né, como vocês falam, Uhum. e dar aprovação, então corrigir, passar alguma coisa, né? Então, existe essa facilidade de você, através do celular, você falar e ele transcrever a tua fala, já criando o texto, mandar para aquela pessoa. E eu queria destacar agora, justamente para a gente fazer o tripé, né, que eu costumo falar, do Microsoft 365, na atualidade, começando pelo Teams, que é a primeira ferramenta que a gente tem e capacita as Ampla. pessoas, porque caminho, para quem está assistindo, né, essa gravação, eu digo que é o caminho natural. Você sair do grupo de WhatsApp, onde, para mim, para a maioria das pessoas, é o grande ladrão de tempo, atualmente, porque é quase impossível você ter um grupo de trabalho dentro do WhatsApp, você entrar no WhatsApp, só olhar aquela mensagem do teu grupo de trabalho e sair. Né? Quem estiver assistindo e disser que sim, consegue fazer isso, desculpa para não discordar. É quase impossível. Então, quando você tem um outro aplicativo, seja um Google Meet, seja um Trello, seja um Basecamp, seja, no caso que você adotou aí, o Teams, a pessoa, quando ela recebe aquela mensagem, ela já identifica que é uma mensagem corporativa.
né? É. Ela consegue dar atenção total para isso. Mas conta aí um pouquinho, o que hoje o Teams representa para vocês? Olha só, o Teams tem dois, vamos dizer assim, tem várias funcionalidades que nos ajudam muito. Vamos lá. A primeira delas, que é dentro desse aspecto que tu falaste, que o Teams é a nossa ferramenta de comunicação corporativa, a gente utiliza o Teams como uma ferramenta corporativa. Todo mundo tem o Teams no seu celular, mas a gente sabe que quando vai mandar mensagem envolvendo algum assunto de trabalho, a gente manda pelo Teams, e significa que a outra pessoa, se ela quiser ler naquele momento, lê, mas se não, aquilo é uma mensagem que vai, se estiver fora do horário de trabalho, que ele só vai ter que responder no outro dia, quando estiver dentro do horário dele de trabalho. Ponto. Mas não é esse o ponto. Para mim, o ponto principal do Teams é você ter um repositório de arquivos. Então, se eu tenho hoje, eu coloco hoje, por exemplo, o João, que está lá em São Paulo, ele diz assim para mim: acabei de fazer aqui essa contestação. Dá uma olhadinha para mim. Quando eu começo a ver a contestação dele, eu vejo ele acompanhando o que eu estou revisando, e a gente abre um chat do lado e eu vou fazendo perguntas, ele me fazendo perguntas do tipo: como é que foi esse assunto aqui, esse tema que tu colocaste aqui? Quais foram esses documentos? Me manda aqui do lado, deixa eu ver qual é o documento, ou uma sentença, ou é uma contestação que a gente vai se manifestar. Qual foi o documento que ele juntou? Juntou esse documento, ele vai me mandando o documento, eu vou abrindo e vou editando. Eu digo: olha, bora fazer o seguinte, eu vou botar o argumento X e eu vou fazer o argumento Y para a gente andar mais rápido. E eu vou vendo o que ele está escrevendo, e ele está vendo o que eu estou escrevendo. Ao final, a gente termina com a peça feita a 4 mãos, salva. E se eu pegar essa peça de novo e abrir no Word, acontece a mesma coisa. Não preciso estar com a peça editando dentro do Teams. Eu posso abrir ela no Word e as alterações elas são salvas automaticamente. Então, quando eu volto a conversar com o João, por exemplo, em outra oportunidade, e a gente vai se referir sobre aquele assunto, a gente vai lá no Arquivos, está lá todas as peças, todos os documentos que a gente se compartilhou. Isso é muito legal. Você, por exemplo, no WhatsApp, você não consegue. Eu não vou no WhatsApp me mandar um arquivo, abrir no próprio WhatsApp. Esse arquivo nós vamos alterar a 4 mãos, depois eu vou reenviar de novo. Não vou fazer isso. Eu vou acabar que eu vou fazer esse compartilhamento vai ser pela metade, porque eu vou editar sozinho, vou mandar pelo WhatsApp, ele vai abrir lá, vai mudar outras coisas, vai ter que mandar para cá. A gente não faz isso ao mesmo tempo. Exatamente. Tu tocaste o ponto principal. Para quem está assistindo e não usa essa ferramenta ainda, essa plataforma como o Microsoft 365 ou um Google Workspace, como é que é feito isso que o Augusto acabou de explicar, gente? Você tem uma troca extensa de e-mail, tá? Por quê? Você não consegue pegar aquele documento e trabalhar em conjunto em tempo real. Então, você pega, manda aquele e-mail com aquele anexo, né? A pessoa edita baixa aquele arquivo no computador dele, edita, devolve por e-mail, aí o José Augusto vai pegar de novo, baixar para a máquina dele, abrir aquele documento, trabalhar de novo, mandar a revisão, ou seja, meu amigo, isso é absurdo o que se funciona que não perde. tem, né? Porque para a gente que já trabalha com a ferramenta, é tão natural, né, que às vezes a gente esquece que existe essa tecnologia, né? As pessoas quando perguntam para mim, que é o próximo tópico que a gente vai falar, Arnaldo, não aguento mais, cara, toda vez que eu abro e-mail, né, o meu Outlook, o meu Thunderbird, né, o meu aplicativo de e-mail, a quantidade de spam. Aí eu digo assim, o que é spam? Né? Então eu queria que falasse um pouquinho também sobre a questão do Outlook dentro de uma plataforma, né? Cara, e o que é bacana é que essa interligação é muito legal, né? Você às vezes abre um e-mail.
a gente, por exemplo, os nossos e-mails se tornaram bem mais seguros em relação a spams e tudo mais. É um negócio também que a gente, assim, ouve falar distante. Claro que se eu vou para um determinado local, coloco o meu e-mail, eu vou receber propaganda desse local, né? Se eu cadastrei o meu e-mail para receber notícias, sei lá, da Localiza, a Localiza vai acabar me acessando por esse e-mail, mas isso não é um spam, isso fui eu que coloquei o meu e-mail lá. E só que o que é legal, por exemplo, você está ali respondendo o e-mail, no nosso caso, a gente acrescentar pessoas ou então compartilhar esse e-mail via Teams, é muito bacana que você compartilhe o e-mail, diz, olha, esse e-mail aqui, aconteceu isso aqui, abre lá, verifica, responde. Então, a gente usa o Outlook. Na verdade, eu vou te falar, é que a gente já está tão habituado que eu nem sei te explicar o que é que tem em outros, por exemplo. Porque eu não uso o Gmail, eu nem abro o Gmail, a plataforma Google para mandar e-mail e receber e-mail. Eu só abro o Outlook, tudo para mim está no Outlook. O Sim. meu e-mail, para ter uma ideia, o meu e-mail institucional na Procuradoria, a gente utiliza lá o Zimbra, eu tenho que abrir, porque eu tenho que botar um lembrete no meu celular, que eu tenho que abrir para olhar quais são os e-mails que estão andando por lá. Porque para mim é tão natural e os e-mails entram no meu celular, eu consigo que eu mando daqui lá no escritório já tá o enviado que eu mandei pelo celular também está na minha máquina. Sem É, contar que na hora que tu está editando e-mail, por exemplo, tu tens que mandar e-mail para Elis, já mostra se ela está online. E às vezes tu para de mandar e-mail e já chama ela no chat, né? tem isso também. Não, assim, a gente, eu te confesso que eu não sei como é que funciona outras ferramentas de e-mail, porque assim, eu sou plenamente satisfeito com o Outlook. Então, como eu uso só e já estou tão habituado com as ferramentas do Outlook, que eu já também nem consigo dizer se isso é algo surpreendente ou não perante outras plataformas, entendeu? Em relação a essas funcionalidades aí, que eu acho muito legais. Como a gente atende muitos clientes, a gente sabe muito bem como funciona, tá? Então, assim, volta e meia, principalmente o Marcelo está aí, o Júlio também, a Alda que atende as pessoas, né, os clientes, quando ligam, reclamando, a gente tem essa consciência de como é que funciona o mundo fora da plataforma, né? E não é um mundo legal, porque é um retrabalho que acontece, que quando você vai ver 30% do seu tempo, 40% do seu tempo, ele é gasto, tipo assim, uma página inteira. Às vezes, você tem uma página inteira, assim, com 20 e-mails, que na realidade você só tem 2 e-mails que são importantes, o resto tudo é spam, né? Então, o tempo que você perde apagando o e-mail desnecessário é uma coisa assim, absurda. E agora, né, antes de a gente entrar nesse último tópicozinho aí, que é a questão do OneDrive e algum compartilhamento de arquivos que a gente estava falando, uma notícia para quem não está acompanhando aí a tecnologia, a Microsoft está lançando até o meio do ano o Copiloto, ou Copilot, né, que eles chamam, que é a IA dentro do Office. Então, na verdade, você vai poder, por exemplo, se tens tem um fluxo de caixa na tua empresa, né, tu vais poder pedir para a IA ela analisar os dados daquela planilha e dizer quem é que está consumindo mais recurso financeiro da tua empresa, né? Vai poder, por exemplo, numa peça, dizer, olha, encontre alguma redundância que tenha colocado no texto para tornar ele mais simples para o juiz entender. E ela vai analisar aquilo, vai pegar aquele texto e já vai te dar sugestões. Então, assim, voltando para aquele assunto que estávamos em off, falando sobre inteligência artificial, ela está chegando muito forte dentro do Office. Começou com o Bing, a integração do Bing e o ChatGPT foi muito grande, né? Foi para o navegador principal deles, que é o Edge, que corre com o nome, com o Firefox, e está vindo para o Office. Então, assim, essa praticidade, Arnaldo, qual o melhor momento para entrar com o Microsoft 365? Ontem, né? Como não dá para ser ontem, Ainda não tem que ser estás, hoje. ainda não entraste.
E a questão de arquivos, né? Continuando aí. Quando a gente falou lá atrás, né? Vamos migrar tudo para OneDrive. Eu queria destacar porque quando a gente começou lá atrás com a Freire, né, implantamos o OneDrive, ele tinha muita limitação, né? Dava muito problema com o Lembra, SharePoint, até com o né? tamanho dos arquivos deu problema, com o tamanho do nome dos arquivos. E hoje a gente tem os recursos como tornar disponível offline ou não, né? Que acaba economizando um espaço em disco bem valioso, né, para quem trabalha É. todo dia com isso. Conta aí, um Cara, pouquinho. assim, olha, deixa eu te dizer, só pegando um gancho do que tu estavas falando, eu acho que a equipe do escritório talvez não tenha ideia do que tu estás te referindo em relação a outras empresas, porque como todo mundo tem todas as ferramentas no seu notebook, o trabalho flui de uma maneira tal que quando a gente se habitua com ele, assim como a inteligência artificial hoje parece algo, vamos dizer assim, surreal, na verdade, daqui mais um ano, a gente vai dizer: "Pô, a gente já está tão habituado, pô, como é que a gente viveu sem isso? Como é que a gente viveu sem essas ferramentas?", né? A questão do OneDrive, cara, antes, assim, era um sonho que eu tinha digitalizar e ter todos os documentos do escritório online. Nós tínhamos antes uma sala alugada só com os nossos arquivos. Imagina uma sala, tu tem um custo de uma sala. Eu tinha uma pessoa, uma secretária, exclusivamente para olha como funcionava a rotina de documentos no escritório, pra você ter uma ideia. E eu não sei se hoje em dia, pelo que você está me falando, ainda devem ter escritórios com um pouco dessa rotina. A gente chegava e dizia assim, o advogado dizia: "Olha, saiu uma publicação, eu vou precisar fazer uma defesa. Pega para mim a pasta do caso fulano contra ciclano". A pessoa ia lá na sala, abria o arquivo, tirava a pasta, vinha, a pessoa preparava o documento e tal, guardava a cópia desse documento para a posteridade dentro dessa pasta e dizia para ela no final do dia: "Toma, tá aqui essa pasta, pode voltar com ela para o lugar". "Ah, eu produzi esse documento aqui". Aí no final do dia tinha uma pilha de documentos que ela ia pegar um a um, ela passava uma tarde, algumas horas lá, abrindo pasta, furando, mutando papel, fechando pasta, colocando no lugar. E isso, para mim, era assim, um absurdo ter esse negócio. Começamos a digitalizar esses documentos. E isso demorou um tempo. Aí a gente começou a jogar fora papel. Isso foi um exercício de desapego para todo mundo, porque o pessoal dizia assim: "Como a gente vai jogar? Isso aqui é original, essa petição eu fiz", eu disse: "Não interessa, joga fora. Não está digitalizado? Tá, joga fora". E a gente foi jogando fora milhares de pastas e papéis e tal, para poder tirar esse espaço, para mim, que era um espaço perdido com papel. Quando veio a história do OneDrive, esses documentos eles estavam todos em servidores. E tu não sei se tu te lembras que a gente fazia rede nova, Sim, sim. rede FF nova, porque a gente ia evoluindo, ia fazendo backup dessa documentação toda. E hoje, parece mentira que a gente não precisa ter servidor, a gente não precisa estar com servidor. A Elis, que é a minha secretária já há muitos anos, e ela era ainda do tempo de dizer assim: "Ai, olha, o pessoal não teve acesso ao documento porque o servidor desligou, ou porque faltou luz, ou porque o no break não aguentou, ou porque deu alguma pane lá na própria uma peça do servidor". E quando chegava no outro dia de manhã, que a gente, chegava e dizia assim: "O servidor está fora do ar". Quando a pessoa dizia isso, era um pânico generalizado, porque você não ia ter acesso a documento nenhum, os documentos já estavam lá, aí vinha aqueles que diziam assim: "Tá vendo? Para que tu foste digitalizar? Por que tu foste jogar fora? Se não tivesse jogado fora, agora a gente estava com o físico aqui". E a gente vamos evoluindo. Quando chegou a história do OneDrive, acabou o problema.
e não precisar do servidor. Isso, para mim, é assim, é um alento. Eu estou em qualquer lugar, eu vou entrar aqui, pronto, todos os meus arquivos vão estar lá. Isso aí é muito legal, cara, assim, compartilhar arquivo, mandar link, fazer um drivezinho e compartilhar com o cliente, às vezes colocar esse drive no processo para dizer, tá aqui, tem imagens que a gente não vai conseguir baixar e fazer isso. Então, olha, Elisa aí, é Quer falar, algo, Elis? Quer dar depoimento aí? Deixa eu contar aqui para ela. é algo muito, vamos dizer assim, muito prático. E infelizmente, cara, eu não sei como existem, se ainda existem, que eu acho, eu não estou ainda acreditando muito que existem escritórios de advocacia, principalmente que lida com muito documento, que não tenham ferramentas nesse nível, cara, de ter seus documentos na nuvem, desse acesso ser assim fácil. Para mim, isso aí é até fora da realidade. É quase como se a gente tivesse hoje que usar ainda a máquina de escrever manual. Quase Elis, como isso, cara. pode desmutar aí, pode falar. Só clicar aí no microfonezinho. Entendeu? Então, é esse o ponto, cara. O OneDrive para a gente foi uma ferramenta fantástica. E agora, Zé? Vai falar, Elis? Quer falar? Que o nosso Tá um pouquinho top, abaixo. né? Ah, Realmente, assim, facilitou demais a questão de toda essa que o doutor tá. Eu quase não estou te ouvindo, Elise. Eu acho que é, eu acho que se tu tirar o teu fone e falar só no computador é mais fácil. Sai mais alto. Tá me ouvindo? agora tá melhor. Agora melhorou. Ah, tá. Eu tô falando assim que toda essa questão aí que o doutor tá falando da evolução, né, da gente ter a rede na nuvem e tudo, nossa, isso foi maravilhoso mesmo, porque a gente parecia que estava dando murro em ponta de faca o tempo todo. Faltava uma energia, a gente ficava sem trabalhar, enfim. Graças a Deus, o nosso sistema mudou e eu só tenho a parabenizar mesmo e dizer que é muito legal. A Alda chegou a comentar aqui que ela trabalhou no escritório como que, Alda? Abre aí também, Alda. Compartilha com a gente aí o áudio. Oi. Oi? Ela já guardou Tá papel, né? Esse Tá escritor escutando? guardava papel, é isso? Estamos escutando. Nossa, eu trabalhei numa empresa que era uma factory, que também tinha uma salinha dessa, e tinha um monte de caixa, que aí tinha, cada cliente tinha todos os papéis, aí quando precisava eu tinha que baixar as caixas todas para poder procurar os papéis que precisavam. Verdade. A gente está chegando no momento, Zé, a gente está fechando com uma plataforma de assinatura digital, né, de contratos. Então, todas as renovações de contratos não vai mais ter impressão, né? E a gente vai mandar para você já o link. Aí vocês já vão direto na plataforma Para assinar. assinatura eletrônica, né? Porque como a gente está abrindo agora o suporte a nível nacional, então não tem como eu botar um documento impresso via CDF. Não, e hoje em dia, os documentos hoje, os físicos é que estão ficando no passado pelo seguinte: quando você olha um contrato que seja, você tem que sempre pensar o seguinte: por que eu faço um contrato por escrito? Para eu colocar todas aquelas regras que eu combinei num contrato, e ele precisa ter validade para que, caso alguma das partes contratantes descumpra qualquer uma daquelas regras, eu possa exigir que ela cumpra. E a exigência que nós temos hoje no nosso país ainda é pela via da justiça. E hoje a justiça está, no nosso estado, 100% digital. Como ela está 100% digital, aquele papel que está lá assinado fisicamente, eu vou ter que digitalizar e colocar no processo,
Eu não tenho como levar ele fisicamente. Então, para mim, é muito melhor eu ter um contrato assinado já eletrônico, cuja validade do token, cuja validade do dispositivo que te autentica essa assinatura, para mim é mais válido do que um rabisco qualquer que eu teria que levar num cartório se eu quisesse desconfiar daquela assinatura. O Arnaldo assina, faz só um rabisco qualquer, e o cara, por exemplo, lá em São Paulo vai querer te processar, o juiz vai dizer, mas eu não sei se esse rabisco aqui é realmente do Arnaldo. Então, prova que é do Arnaldo. Olha só, ele vai ter que correr atrás de um cartório para reconhecer aquela assinatura. Isso é uma dificuldade horrível. Enquanto que lá em São Paulo, assim como tu aqui de uma assinatura de São Paulo, tem lá o token, tem lá todo o rastreamento de quem foi o proprietário desse dispositivo que te permitiu uma assinatura eletrônica. Cara, é muito mais seguro hoje em dia a assinatura eletrônica. Não, pode falar. Quer comentar alguma coisa sobre os Opa, documentos tá me ouvindo? digitalizados? Tá me ouvindo? É porque eu tô com o monitor aqui, eu tô sem câmera, mas vamos lá. Tranquilo, Doutor, é estamos uma ouvindo. coisa interessante. No escritório antigo que eu trabalhava, a gente lidava muito com o interior, né? Então, tinha processos que eles e ficavam 5, 6 anos. Uma vez, a gente peticionou os documentos todinhos da pessoa, a gente já estava no juízo 100% eletrônico no Pará. Peticionamos todos os documentos escaneados, o advogado recorreu exatamente nos seguintes termos. O processo judicial no estado do Pará é eletrônico. Portanto, a parte não pode peticionar documentos digitalizados, e sim documentos digitais. Ou seja, ele quis impugnar o fato de eu ter escaneado o papel e ele queria que eu pegasse o documento digital. Ou seja, até argumento para recurso isso já virou uma vez. Eita, pau. Mas conseguiu resolver. Conseguiu, o juiz nem ouviu, porque digitalizei. Mas daí esse comentário que o João fez é importante para vocês verem quanto é melhor, mais seguro, mais moderno, assinatura eletrônica, assim como vai chegar o momento da gente ter o dinheiro eletrônico como obrigatório, e daqui a pouco não ter mais o papel para gente usar, né, como dinheiro, como moeda. A assinatura vai ser algo assim também. Zé, eu queria que tu falasse um pouquinho, se puder, se tu quiser também, sobre os próximos passos, né? A questão lá da automação de tarefas, principalmente que tu já estás aí estudando, já está entrando de novo na parte da vanguarda. Como eu te falei no início, eu estou sempre procurando situações modernas. Eu estive num congresso em Fortaleza, era uma reunião de procuradores da área fiscal, da área tributária. Então, tinha procuradores do Brasil todo, procuradores de Estado do Brasil todo, e um procurador que fez uma palestra lá, ele mostrou que, por exemplo, em Recife, a Procuradoria de Recife já usa inteligência artificial, e ela fez com que os procuradores fossem fazer módulos do curso de ciência da computação para saber como funciona a inteligência artificial e como eles poderiam aplicar isso lá na Procuradoria. Nós, na Procuradoria daqui do Estado, estamos ainda na fase dos robôs. E isso, para mim, já é muito legal. E eu consegui, vamos dizer assim, ter acesso, porque uma coisa é você ter uma empresa lá em São Paulo que configura e faz um robô. Tu tem que fazer 300 reuniões com esse cara, mostrar o teu programa, mostrar o que tu queres. Aí ele vai começar a fazer, ele demora um tempão. Quando ele faz, não é bem aquilo que tu estavas querendo que ele fizesse. E eu vi que não funciona tão bem quanto você tivesse uma pessoa próxima. E eu descobri uma pessoa próxima que pode desenvolver esses robôs através do Microsoft lá, Power Automate. Então, isso me deixou muito feliz. Amanhã eu vou ter uma reunião já com ele. Nós já estamos com algumas ideias de implementação de robôs. Por exemplo, nós vamos rastrear via robô todos os processos que existirem. Vamos supor, o Arnaldo é meu cliente, então todos os processos que forem
ajuizados no Brasil em nome do Arnaldo, eu vou saber, antes até do Arnaldo ser citado. Eu já vou avisar, Arnaldo, olha, entraram com processo contra ti em tal lugar, assim, assado cozido, bora logo providenciar a documentação para a gente fazer tua defesa. O robô, a gente está planejando em fazer, por exemplo, um rastreio em todos os nossos processos, e cada vez que algum cliente, algum processo receba alguma petição dentro do seu, vamos dizer assim, dentro da plataforma do processo eletrônico, né, do PJE, que essa petição seja baixada para a gente ler no nosso programa, sem precisar ter que entrar processo por processo. Então, a gente vai baixar, olha, hoje tiveram, essas petições aqui entraram nos processos de vocês, vamos fazer uma triagem, ver o que realmente é relevante, a gente já tem logo que elaborar uma outra petição, alguma manifestação, vamos nos antecipar a isso, através dos robôs que a gente já está planejando criar. Na Novular, então, essa é fantástica. O que a gente vai colocar na Novular, o robô vai entrar diariamente com todos os contratos que nós temos, né? A gente hoje administra uma quantidade muito grande de imóveis, mas a gente está com a ideia de que o robô vai entrar diariamente nas contas desses imóveis, nas contas de luz e nas contas de água, para verificar se os inquilinos estão pagando as suas contas, para evitar que o inquilino deixe atrasado e esse problema depois venha para o nosso cliente proprietário. Então, essa é uma ideia dos robôs que a gente vai implementar. Cara, aí assim, a imaginação, a minha principalmente, que é bastante fértil, mas eu já reuni também com várias pessoas da equipe, justamente para a gente pensar, o que te ajudaria? O que a tecnologia, o que o robô te ajudaria a fazer de maneira mais rápida e que seria uma solução para algum problema que a gente enfrenta? Na Novular tem esse, na Freire tem esse, e a gente, meu amigo, isso vai ser mais um salto de evolução, aonde abre-se uma caixa de Pandora e aí vamos para descoberta do que podemos, o que a tecnologia vai poder nos ajudar a evoluir no nosso trabalho. Mas o nosso próximo passo agora vai ser os robôs trabalhando a nosso favor e a favor dos nossos clientes. Então, já fica o convite para depois de plantado e funcionando, já com resultados, a gente vai ter que fazer uma segunda edição. Eu quero chegar o dia de olhar e dizer assim, Eras, como é que existem lugares que não tem robô fazendo esse trabalho? E só explicando para o pessoal que está assistindo, o Power Automate, ele é como se fosse um aplicativo adicional, mas não é um aplicativo, né? É como se fosse um recurso adicional que está disponível dentro da plataforma do Microsoft 365. Então, por exemplo, pode ser contratado para um usuário, 2 usuários, 3 usuários, como se fosse um Office, né? Mas, na realidade, é um pedaço de uma plataforma de desenvolvimento que a pessoa, que é o desenvolvedor, se apropria daquele recurso e cria acessos, né? E, assim, finalizando aqui o nosso bate-papo, isso é interessante até tocar nesse assunto, porque algumas pessoas acabaram divulgando, né, sobre coisas sobre a inteligência artificial, e eu estava numa reunião hoje à tarde falando justamente sobre isso. E isso é dado estatístico, tá, gente? 87% das pessoas, tá, não estão interessadas na inteligência artificial, né? E aí, daqui a algum tempo, o mundo, né, esse cientista que assistia documentário, ele fala que as pessoas, os grupos não vão ser mais divididos entre ricos e pobres, né? Vão ser entre interessados e desinteressados. Porque vão ter pessoas que vão trabalhar, antigamente tinha o Zorra Total e tinha um cara que era um personagem que era o Severino, que era o cara crachá, né? Não tem pessoas que vão continuar sendo o cara crachá, tá? Mas, se você não tiver conteúdo e se você não tiver argumentos para conversar com a inteligência artificial, a ferramenta se torna inútil. Então, ela vai ser, a inteligência artificial, ela vai ser um acelerador, né? Mas não vai chegar a substituir o ser humano, como a gente vê aí. Olha, o meu filho, filmes, né? O meu filho mais novo está cursando ciência da computação.
Inclusive, estavam cursando lá em Florianópolis. E um dia, nós estávamos conversando, ele disse: Eras, pai, o pessoal aqui na faculdade anda meio com medo em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque o professor passou lá um trabalho para eles fazerem e eles foram e usaram o ChatGPT, e o ChatGPT fez lá a linha de programação que o professor tinha mandado eles fazerem. E aí o professor virou para eles e disse assim: olha, isso é uma escolha de vocês. Se vocês querem aprender a fazer ou querem usar o ChatGPT para o ChatGPT fazer, vocês não vão aprender. E aí ele disse assim: pai, só que eu fico pensando que daqui a um pouco a nossa área vai ficar muito restrita, porque a inteligência artificial vai programar de uma forma muito mais automatizada e a gente não vai ter mercado. Eu disse: pelo contrário, sempre, sempre vai ter mercado para a pessoa que vai saber mandar o chat GPT ou sei lá qual o programa construir a ferramenta. Então, se você, por exemplo, se eu que sou advogado quero construção de uma ferramenta específica para ajudar no meu trabalho, eu não vou conseguir dar os comandos corretos para que o chat GPT crie um programa do jeito que eu quero. Eu vou ter que falar para uma pessoa tipo tu, e aí tu é que vais, ao invés de ter que fazer a escrita de todas as linhas de comando do programa manualmente, tu vai saber dar os comandos para que o chat GPT ou a outra plataforma que seja construa para ti esse programa, né? Então, não, eu não vejo como essas ferramentas de inteligência artificial venham a tirar empregos. Eu acho que ela vai tirar empregos de quem não sabe, ou não vai utilizá-la como uma ferramenta correta, né? Ah, porque daqui a um tempo eu vi várias entrevistas de gente falando, daqui a um tempo não precisa de advogado. Não precisa de advogado em termos. Aí o Arnaldo está com uma dúvida jurídica, faz uma pergunta lá para o... Alô? Congelou. Então, o Arnaldo está com uma dúvida jurídica, faz uma pergunta lá no chat GPT, e o chat GPT vai responder para ele. Tá, beleza, mas e aí? Vai entrar na justiça? O chat GPT é o que vai entrar na justiça? Quem vai ser o auditor? Quem vai ser o revisor? Né? Eu não entendo nada de direito, né? Então, assim, eu posso pedir para o chat GPT, olha, cria uma defesa para mim, o caso é esse, esse, esse. Beleza, ele vai escrever lá, mas quem vai revisar? Será que está certo mesmo? Como é que você chama? Notórios saberem, né? Quem é que conhece, né, sobre o assunto para dizer, bem, tem que fazer ajustes. Nesse caso, o advogado, ele, como eu falei anteriormente, ele acelera o processo de criação de uma peça, mas ele não tem como substituir. Pelo menos hoje. Ainda pode ser que no futuro a justiça seja também um robô, mas ela vai perder a essência da sua função. Porque você ter só um robô que vai lá julgar, dizer que você tem direito ou não tem direito com base em um algoritmo, ele não vai conseguir avaliar o sentimento que aquelas pessoas, por exemplo, numa audiência, transmitem para o juiz. Né? O juiz é uma pessoa física que vai olhar numa determinada audiência se a pessoa está mentindo ou não está mentindo, vai perceber qual é o interesse por trás daquele depoimento, se a testemunha está comprada ou não está comprada. Claro que aquilo não é preciso, mas o sentimento do juiz diante das partes para tentar resolver é algo insubstituível. Quando você está sentado numa mesa de conciliação, a participação, por exemplo, do juiz e das partes para convencer os argumentos de um lado e de outro, e o juiz intermediando aquilo para chegar numa solução criativa, muitas das vezes, não tem como a tecnologia retirar isso dos humanos. A tecnologia vai ajudar a resolver o problema, vai ajudar a fazer o trabalho braçal. Estava assistindo um podcast do Joel J, ele está falando sobre isso, né, com o entrevistado dele, e aí eles falam sobre a questão da intuição, né? Ou seja, a inteligência artificial ela não tem como
ser intuitiva. Não tem como perceber expressão, não tem como perceber tom de voz. Então, assim, o contato pessoal, ele ainda vai perdurar por muito tempo. Como eu falei, a gente não sabe o quanto vai avançar a tecnologia, mas também não acredito que vai acontecer, vai acabar com empregos, vai transformar em empregos. Isso aí Isso já deve estar vendo. Está havendo uma transformação, por exemplo. O meu filho está com 16 anos, né? Eu não sei qual vai ser a profissão dele. Aí eu fui perguntar para ele. E ele escolheu arqueologia. Né? Eu acho que ele pegou isso de mim, porque eu gosto muito de história. E eu disse, bem, arqueologia é uma profissão que não vai ser afetada tão cedo. Né? Por quê? Porque, além de ser uma profissão muito interessante, ela estuda uma história que aconteceu. Né? Mas, ele vai chegar e vai dizer assim, pai, tem uma coisa que eu descobri, existia um computador chamado CP500, você já ouviu falar disso? K85, né? Para finalizar, eu queria que tu falasse para o pessoal que está assistindo, né, essa gravação, como é, assim, para adotar a plataforma do Microsoft 365, por onde é melhor começar? É pelo Teams, é pelo Outlook, é pelo compartilhamento de arquivos, né? Eu uso por caso pessoal, já coloco na empresa. É importante ter o parceiro, não é importante ter o parceiro? Então, aí teu depoimento para a gente finalizar. Amigo, olha só, a depender do tipo de negócio que a pessoa tenha, o que eu poderia dar de sugestão e até de, vamos dizer assim, de depoimento pessoal, eu vejo que o primeiro passo é ter a rede do OneDrive para ter os arquivos organizados, os arquivos, vamos dizer assim, na nuvem, de uma maneira organizada e acessível. Eu acho que isso, para qualquer empresa, o primeiro passo seria esse, porque eu estou imaginando que podem ter pessoas que trabalham sozinhas, uma ou duas pessoas, empresas pequenas, mas isso é uma ferramenta muito, muito, muito legal, né? O segundo passo é, se você utiliza muito texto, você produz textos, né, ou planilhas, de ter o Office 365 agrupado, vamos dizer, com o OneDrive, para que o que você produziu já está salvo, já está na pasta certa, você tem um acesso muito fácil de qualquer lugar. Sim. Então, eu começaria pelo OneDrive, ia para o 365, e o Teams é quase como a extensão do teu telefone no teu computador. Agora, se a empresa são poucos funcionários e não vê a necessidade do chat entre as pessoas ser feita pelo computador, tudo bem. Mas, a depender do número de funcionários, eu não digo um número enorme, né? Juntando o meu escritório com a Novo Lar, a gente tem, sei lá, 30 pessoas. Sim. E a gente faz com isso que essa troca de informação flua mais rápido, flua mais fácil, tenha registros e tenha os documentos lá. Então, quando a pessoa descobre que tem no Teams tem essas ferramentas e que eu posso não precisar usar o interfone e mandar, gente, mandar áudio, mandar um recado, deixar um recado no Teams, né? Deixar um recado na secretária eletrônica do Teams. Então, você não precisa ter central telefônica para comunicação entre as pessoas da tua empresa. Então, isso é fabuloso, cara. E assim, por mais que isso tudo que a gente esteja falando esteja a um clique disponível para todas as pessoas, desde que queiram fazer algum investimento, ter algum gasto para ter essas ferramentas, para depois sentirem um salto que elas vão ter de qualidade no seu trabalho, é sempre importantíssimo ter por trás alguém que entenda dessas ferramentas, porque para a gente foi difícil no início. Hoje é muito simples, para a gente é como se fosse abrir o computador e trabalhar, ponto. Sim. Mas um dia isso não foi assim, né? Para os próprios funcionários do escritório não foi assim. Hoje isso já está dessa maneira,
mas um dia não foi assim. Então, você ter por trás uma equipe que entenda, que possa te dizer: olha como essa ferramenta é legal, olha, por que você não implementas dessa forma? Por que a gente não faz um treinamento com a tua equipe para eles usarem essa ferramenta? Depois que todo mundo usa, realmente tira uma venda da ignorância tecnológica e a pessoa passa a enxergar o mundo muito mais colorido. Verdade. Muito obrigado, tá, pelo teu tempo aí, que eu sei que é bastante caro. Tá? Obrigado pelo pessoal que acompanhou ao vivo. Tá? Eu sei que está assistindo essa gravação. Ela vai ficar disponível aí por uma semana, se você quiser encaminhar para alguém. Tá? Depois, ela entra dentro da plataforma do Plano de Evolução. Tá? E lembrando que a empresa que trabalha com essa parte de implantação, né, do Microsoft 365 é a Forbit, que é um dos meus negócios, né, que é o parceiro aí da feira há bastante tempo, há mais de 10 anos. Né? E qualquer coisa que você queira tirar em termos de dúvida, tem o meu Instagram, que é o Arnaldo Paz Andrade, tem o Instagram do José Augusto também para estar... eu vou estar colocando lá no comentário do vídeo do YouTube. Sigam também a Freire Figueiredo lá no Instagram, para conhecer um pouco mais do trabalho deles. Tem o site, ou seja, é só procurar por Freire Figueiredo, Advogados Associados, que você vai encontrar muita informação e vai poder tirar suas dúvidas também sobre essas implementações. Tá? Perfeito, Então, meu amigo. obrigado, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço pelo privilégio de ter batido esse papo. Conte comigo para o que você precisar também e coloco à disposição a minha equipe, o meu escritório, para quem quiser conversar sobre isso, tiver dúvidas das suas dores e o que é que a tecnologia pôde resolver dessas dores. Tá bom? Tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Até o Um próximo. abração. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.